Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção, você tá vendo esse lindo par de brincos e essa gargantilha de prata fantástica que você tá mostrando? Pois eles vão ser sorteados na sexta-feira que vem e poderão ser seus. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe, além de primas, nós sempre fomos extremamente amigas. Quando deixei os meus pais no interior e vim embora para Curitiba, foi na casa dos meus tios que eu passei a viver. De modo que eu e a Beatriz acabamos criando laços muito fortes. Na verdade, ela sempre foi como uma irmã para mim. Até trabalhar junto a gente trabalhava. Já que até isso ela fez. Me arranjou um emprego na firma onde ele já estava há algum tempo. Olha, a gente sempre se deu bem demais. Na verdade, só tinha uma coisa que talvez pudesse acabar estragando a nossa amizade, ou pelo menos colocando areia. Uma coisa da qual eu me envergonho, mas que eu não consegui evitar. A verdade é que eu era apaixonada pelo marido dela. Lembro que quando ela começou a namorar o Edmar, eu não sentia nada de especial por ele, além de uma certa atração, digamos assim, mesclada de uma espécie de ciúme, já que, de certo modo, ele estava roubando a minha prima de mim. Antes de ele aparecer, nós éramos tão próximas, estávamos sempre juntas para baixo e para cima, até que, de repente, apareceu aquele namorado e ela passou a dar atenção quase que exclusivamente a ele. E entre eles, tudo aconteceu tão rápido. Mas foi assim num estalar de dedos. Começaram a namorar, dali a 8 meses a minha prima engravidou, e os dois foram morar juntos. Depois disso, eu francamente pensei que a nossa amizade nunca mais fosse voltar a ser a mesma. Só que me enganei. Estranhamente, depois que o bebê nasceu, ela passou a ser a mesma Beatriz de antigamente, amiga, companheira, passou a me procurar mais, a me convidar para um almoço no final de semana, até dormir na casa deles, às vezes eu dormia. E foi desse modo que, mesmo sem querer, eu fui me afeiçoando ao Edmar. Sabe aquela coisa que você não se dá conta? Além dos rapazes lá da firma, eu quase não tinha muito contato com pessoas do sexo masculino, até porque não era muito acostumada a sair. Talvez por isso eu tenha me encantado tanto por ele. Porque, de certo modo, depois que eu e a Beatriz nos reaproximamos, o Edmar passou a ser uma espécie de referência para mim. Querendo ou não, sempre que ia à casa deles, ou quando eles apareciam ali na casa do tio, eu ficava reparando no jeito do Edmar, no modo como ele tratava a minha prima, e ficava pensando, puxa vida, que homem. Bem que Deus podia colocar alguém assim no meu caminho. Foi desse modo que, aos poucos, eu fui me encantando por ele. Quase sem perceber. Começou assim como uma espécie de admiração. De repente era um carinho, uma necessidade de estar perto. Olha, eu até sei que se tivesse me esforçado um pouco mais, talvez pudesse ter evitado, mas é que era tão gostoso aquela sensação. Como era bom pensar nele, imaginar cenas com ele. Até porque era tudo assim no âmbito da imaginação. Quando me dei conta, já era tarde. Quando dei por mim, já estava suspirando pelos cantos
pelo marido daquela que eu considerava mais do que uma prima, quase uma irmã. Claro que sempre foi um amor platônico. Ninguém sabia, ninguém jamais soube. Eu jamais comentei nada com ninguém. Até porque não tinha nenhuma intenção de me atravessar no caminho dos dois. Mas olha só, eu sei o quanto era difícil. No começo, quando percebi o perigo, eu ainda tentei me afastar, cheguei até a pensar em voltar para a casa dos meus pais, lá no interior. Só que a tia não permitiu. Chegou a ligar para minha mãe, para que ela me convencesse de que lá, naquele fim de mundo, eu não tinha futuro. Que o melhor para mim era continuar aqui em Curitiba, na casa do tio. Aliás, é para ver como são as coisas. Até a minha prima, quando soube que eu estava pensando em voltar, fez de tudo que foi possível para me fazer mudar de ideia. No fim, acabei ficando. Ao mesmo tempo que aquela paixão ia aumentando, até porque mesmo não querendo, eu acabava vendo o Edmar praticamente toda semana. E a gente, quando está apaixonada, sabe que quanto mais vê a pessoa, é pior. Melhor é se afastar. A gente sofre no começo, mas com o tempo acaba esquecendo. No nosso caso, não. Era toda semana praticamente a gente ali se vendo, se conversando. Um dia eles apareceram na casa do tio e depois do almoço ficamos ali na sala conversando. A certa altura, começaram a falar de mim, o Edmar e a prima. Do nada, ele se virou para mim, uma certa hora, e soltou aquela. Sabe, Janaína, tem uma coisa que eu não entendo. Estava até conversando sobre isso com a Beatriz esses dias. Desde que você chegou lá da tua cidade, que você, sei lá, eu não te vejo com ninguém, não te vejo namorando. Tá errado. Uma menina bonita como você não pode ficar sozinha. Olha, eles começaram a falar daquilo e não pararam mais. Até a tia achou que ele tinha razão, que eu precisava conhecer alguém, namorar, me divertir. Até que a certa altura, o Edmar perguntou: escuta, seja sincera comigo. Você está gostando de alguém? Você tem algum namoradinho secreto? Quase engasguei naquela hora. Será que ele tinha percebido o meu jeito? A minha voz quase não saiu. Eu gostando de alguém? Ué, por que você está perguntando isso? Não, por nada. É que de repente eu podia te apresentar para um amigo meu lá do serviço. Quem sabe vocês acabam se acertando. Olha, o Rafael, esse rapaz de quem eu estou te falando, é um cara 10. Mas olha, gente boa tá ali e também tá sozinho. De repente, nisso a minha prima já se entusiasmou. É mesmo, Edmar? A gente podia fazer um almocinho lá em casa domingo que vem, por exemplo? Aí você convida esse teu amigo. O que você acha, Janaína? Eu não sei. De repente, sei lá. Eu não soube nem o que responder. No fim, não disse nem que sim, nem que não. Até para que ninguém desconfiasse de nada. Se bem que, para ser bem sincera, lá do fundo do coração, eu não estava a fim de conhecer ninguém. Meu Deus, conhecer para quê? Se o meu coração já tinha um dono. Tudo bem que era um homem proibido para mim, só que mesmo assim, a gente quando está apaixonada, não sente vontade de se aproximar de outra pessoa, de beijar outra pessoa, de abraçar. Mesmo assim, não tive como evitar. Até que um dia, sem me avisar, eles organizaram um jantar e acabaram convidando o tal do Rafael. E olha, até que era um rapaz simpático, bonito,
educado, bem apanhado e, pelo jeito, gostou de mim. Só que não sei, apesar de tudo, eu não fiquei empolgada. Até tentei me interessar, juro que tentei. Fiquei ali conversando com ele. Chegamos até a trocar olhares a uma certa altura. Tentei de todas as formas construir um clima de paquera entre nós, só que no fim, apesar de todo o meu esforço, e olha, Deus é testemunha que eu me esforcei, só que não teve jeito. No fim da noite, quando ele foi embora, cheguei a ir com ele até o portão. Eu ia dormir ali, na casa da minha prima. E quando ele me deu aquele beijo de boa noite, sei lá, não aconteceu absolutamente nada demais. Eu não senti nenhuma emoção. Ah, meu Deus, como é difícil beijar a boca de um homem, pensando na boca de um outro. Mesmo assim, ainda tentei, só que não rolou. Como se diz, não deu liga. E o pior é que depois daquela primeira vez, eles fizeram de tudo que puderam para me fazer tentar me acertar com o Rafael. Queriam porque queriam que eu ficasse com o Rafael. O Edmar, inclusive, toda vez que me via, só tinha aquele assunto. Janaína, o Rafa ficou caidinho por você, viu? O cara tá apaixonado. Sabia que ele pergunta todo dia de você? Por que você não dá uma chance para ele? Essa era uma coisa que nenhum dos dois conseguia entender. Por que é que eu não dava uma chance para o Rafael? A Beatriz vivia me cobrando. Janaína, olha, primeiro eu não te entendo. O Rafael é um cara bonito, interessante, tem bom emprego, tá louquinho para ficar com você e você, sei lá, parece que não tá nem aí. Não é isso, Beatriz. É que nem eu mesma conseguia me justificar. Realmente, devia ser difícil para eles entenderem por que é que eu preferia continuar sozinha, sendo que havia um rapaz tão interessante querendo ficar comigo. A Beatriz vivia dizendo: tenta pelo menos, Janaína. Se não der certo, tudo bem. Pelo menos você tentou. Só que, meu Deus do céu, como dizer a ela que eu não conseguia ficar com mais ninguém porque era apaixonada pelo seu marido? Meu Deus, eu queria tanto ser diferente. Eu queria tanto ser desse tipo de menina que consegue ficar com um cara, mesmo sem sentir nada por ele. Ficar por ficar apenas, curtir o momento. Sim, porque tem mulher que é assim, só que comigo não rola. Eu simplesmente travo, eu não consigo. Para eu ficar com alguém, eu preciso sentir alguma coisa pela pessoa. E no meu caso, era ainda pior porque, além de não sentir nada pelo Rafael, ainda era apaixonada pelo Edmar. Até que um dia, mais uma vez, minha prima e seu marido forçaram a barra para me fazer ficar com o Rafael. Sabe, tinha se tornado ideia fixa dos dois. Não sei como, mas eles conseguiram nos deixar sozinhos ali na casa, depois do almoço. O Rafael, naturalmente, já veio com tudo para cima de mim. A certa altura, tentou até me beijar. Depois tentou pegar na minha mão, me fazer um carinho, embora a cada tentativa dele eu me retraísse toda. Rafael, por favor, não. Eu não quero me envolver com ninguém. A gente já conversou sobre isso, tenta entender. Mesmo assim, ele não desistiu. Olha, tentou durante mais de 15 minutos. Até que chegou uma hora que ele percebeu que não ia conseguir nada comigo. Dizia que não parava de pensar em mim,
que eu tinha mexido demais com ele, pedi que eu lhe desse uma chance pelo menos, mas eu continuei ali firme, repetindo a mesma coisa que já tinha dito várias vezes, que não queria me envolver com ninguém. Aí quando ele se deu conta de que realmente não tinha jeito, para minha surpresa, me fez aquela pergunta: você gosta de outro cara, né? Antes mesmo que eu respondesse, para o meu espanto, ele mesmo se antecipou. Me diga uma coisa, o Edmar sabe que você é afim dele? Olha, eu quase tive um troço naquela hora. E o pior é que ele não me deixou sequer me recompor. Sabe, desde a primeira vez que eu te vi, que eu reparei no jeito que você olha para ele. No jeito? Como assim no jeito? Ora, Janaína, eu não nasci ontem, Janaína. O jeito como você olha para ele, o jeito como você fala com ele, dá para ver nos teus olhos que você é apaixonada pelo cara. A Beatriz talvez não tenha percebido nada, mas eu saquei desde o começo. Mas olha, desde o primeiro minuto. Meu Deus, o meu corpo todo tremia. Será que eu estava dando tanto assim na vista? É claro que estava. Se até o Rafael tinha percebido. Se bem que, por um lado, era até melhor. Assim, pelo menos, ele desistia de tentar alguma coisa comigo, já que decididamente não ia rolar absolutamente nada entre nós. Não tinha como. Olha, foi uma surpresa tão grande para mim. Como que ele tinha percebido, meu Deus? A minha prima, pelo menos, nunca tinha comentado nada e ela me conhecia como ninguém. Fosse como fosse, eu tinha sido descoberta. Eu só não podia imaginar que o Rafael fosse contar tudo para o Edmar. Num determinado domingo, a minha prima foi dar banho no neném, de modo que ficamos apenas eu e o Edmar ali na sala. Eu notei uma certa impaciência no jeito dele. Ele olhava para mim, ele mexia as mãos. Até cheguei a perguntar se estava acontecendo alguma coisa, no que ele falou. Sabe o que é, Janaína? É que tem uma coisa que eu estou querendo te falar já faz um tempinho. Só que eu não sei se eu devo. Não sabe se deve? Mas o que é? Fale. Sabe o que é? É que o Rafael andou me falando umas coisas aí. Bom, eu queria saber se é verdade. Notei que enquanto falava comigo, ele ficava o tempo todo vigiando a porta do banheiro. Pelo jeito, não queria que a Beatriz escutasse a nossa conversa. Na hora, até me fiz de desentendida. Até porque ele me pegou de surpresa. Perguntei do que exatamente que ele estava falando e ele foi curto e grosso. Então, o Rafael me contou que você gosta de mim. Por isso não quis ficar com ele. É verdade isso? Olha, eu fiquei tão sem jeito que quase perdi o rebolado. Dizer o que numa hora dessas? Eu não estava esperando. Na verdade, eu não tinha confessado nada para o Rafael. Ele que tinha tirado suas próprias conclusões e eu não desmenti, mas também não confirmei nada. Eu fiquei tão sem jeito que não consegui nem abrir a boca. Respondeu o quê, meu Deus? E ele ali, querendo saber se era verdade ou se não era, até que, para minha surpresa, ele foi se aproximando, colocou a mão assim sobre minha mão
deu mais uma olhadinha na direção do banheiro e sussurrou: Janaína, olha, se você quer que eu seja sincero, eu também te acho a maior gata. Não sei se você percebeu, mas eu sempre reparei em você. Só que sabe como é, né? Eu sou casado com a tua prima e é meio complicado. A gente até pode se entender de repente, só que você não pode comentar nada com a Beatriz, né? O que você acha da gente marcar qualquer dia desses para conversar, assim com mais calma, longe daqui? Olha, juro que por aquilo eu não esperava. Em outras palavras, ele queria que eu me tornasse sua amante. E o pior é que mesmo me condenando por dentro, acabei indo ao seu encontro. Nesse dia, chegou a rolar até um beijo. Eu simplesmente não consegui resistir quando ele me tomou nos braços, se aproximou e... Só que juro por Deus, não passou disso. Um único beijo. Naturalmente que não aceitei a sua proposta, embora meu coração me pedisse desesperadamente para aceitar. Tudo o que eu queria era me entregar de corpo e alma, só que mesmo apaixonada, eu jamais teria coragem de trair a confiança da minha prima. Tenho até medo do que pudesse acontecer se ela ficasse sabendo que a gente teve aquela conversa. Mais do que isso, que além da conversa, até um beijo rolou. E só não rolou mais. E Deus é testemunha, porque eu me contive. O problema é que depois do que aconteceu, ele vive me fazendo propostas. Principalmente agora que sabe da minha fraqueza. Não tive como negar depois daquele beijo. Admiti o que sentia, embora também tenha deixado bem claro que jamais teria coragem de trair a confiança da minha prima por nada desse mundo. Ele ainda foi capaz de falar: mas bobinha, não tem perigo nenhum. Ela jamais vai ficar sabendo. Quer dizer, a não ser que você conte, né? Eu te quero tanto, Janaína, tanto. Até quando você vai continuar fugindo de mim? Vem cá, me dá um beijo, vem. Ele falava assim e já vinha tentando me agarrar. E só Deus sabe quanto era difícil resistir. Tenho quase certeza de que esse homem não vai sossegar enquanto não conseguir me levar para a cama. No fundo, eu tenho plena consciência de que é só isso o que ele quer: se deitar comigo. Por isso tenho feito um esforço descomunal para não fraquejar. Porque vai ser assim. Eu sei. Ele me leva para a cama e depois de conseguir o que quer, me joga para escanteio. E isso eu sinceramente não ia suportar. Aliás, só agora eu percebo que o Edmar é bem diferente do que eu imaginava. Eu tinha uma ideia tão diferente dele. Eu não acreditava, por exemplo, que ele fosse capaz de enganar a Beatriz. Sinceramente, pensei que ele gostasse dela de verdade. Eu tenho até pena da minha prima às vezes. Sabe, me coloco no seu lugar e chego a ter pena dela. Se bem que não sei se tenho mais pena dela ou mais pena de mim. Às vezes, eu também acho que, sei lá, talvez fosse o caso de eu pensar um pouco em mim, de curtir essa paixão do jeito que fosse, independente das consequências. Até agora, o medo acabou sempre falando mais alto. Eu fico imaginando o escândalo que não ia ser se tudo viesse à tona.
Se as nossas famílias ficassem sabendo que eu fui capaz de trair a confiança da Beatriz, todo mundo me condenaria. Disso eu não tenho a menor dúvida. Ninguém ia ficar do meu lado, ninguém. E no fim, a única a perder seria eu. Como me arrependo de não ter voltado para a casa dos meus pais quando eu senti o perigo no ar. Acabei ficando. E hoje estou diante da maior encruzilhada da minha vida. Não quero enganar a minha prima. Só que ao mesmo tempo, não sei até quando vou conseguir resistir. Amo esse homem mais do que tudo na vida. Está sendo tão sofrido dizer não às suas investidas. Sabe o que é dizer não uma vez atrás da outra, querendo desesperadamente dizer sim? Toda vez que eu lembro daquele beijo, aquele único beijo, sinto as forças me abandonando, eu me sinto tão fraca. A vontade que tenho é de sair correndo ao seu encontro, toda vez que ele me liga, querendo saber se mudei de ideia. Ah, que vontade que eu tenho de dizer que mudei. Mas não posso. Já não sei mais o que fazer. Às vezes, o que mais quero na vida é que Deus afaste de mim esse cálice. Já outras vezes, só o que eu desejo é provar desse vinho, matar essa minha sede, me afogar nesse mar de paixão que me consome, que me embriaga, que agita meu corpo.